Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Eu vim compartilhar aqui com vocês hoje o meu devocional, um pouquinho do que o Senhor, tem me ensinado da sua palavra. Está em João 13, onde Jesus lava os pés, dos discípulos, E depois vocês leem aí todo ele, Mas eu queria compartilhar aqui o versículo que o Senhor falou comigo, que é no versículo 4, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou a capa e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E aqui eu fui pesquisar, por que o Senhor ele tirou a capa, para lavar ali os pés dos discípulos. E eu pesquisando aqui, e foi falado, que o Senhor ele tirou a capa por humildade, E logo eu recebi um vídeo aqui no meu, na minha rede aqui. E nesse vídeo o título era Tire a Capa. Eu até escrevi o nome dele aqui, é do pastor Edivaldo dos Santos, E eu entrei, e ele estava falando sobre tirar a capa, Ele até comentou ali sobre Naamã, que ele estava ali com a lepra. E ele precisava entrar ali naquele rio e quase que ele não foi curado por conta do seu orgulho, Que ele não queria entrar ali. E aí eu fui entendendo aqui o devocional, Que Jesus tirou a sua capa para lavar os pés dos discípulos, Ou seja, o Senhor estava mostrando ali para eles a humildade, Tirando a capa, E ele comenta lá, o pastor Edivaldo comenta, para nós tirarmos a capa do orgulho, A capa do nosso ego mesmo, Pra gente ter a humildade, de se achegar na presença de Deus, de ser verdadeiros mesmo, E Jesus aqui, essa passagem mesmo nos ensina, a servir o nosso próximo, nos ensina a ter humildade, Porque o Senhor, ele como um rei, como um mestre, Ele tirou a sua capa, ele lavou os pés dos discípulos, E o Senhor foi ministrando isso no meu coração. Eu nem ia vir aqui gravar, porque já faz um tempo que eu não gravo, mas o Senhor, ele nos ensina, E eu só queria passar aqui para vocês também, porque a palavra do Senhor, ele vai ministrando de forma diferente, no coração de cada um. E muitas das vezes, essa passagem, o Senhor ministrou outra coisa, no seu coração. E o reino dos céus, ele é assim, gente? Somos trabalhadores do reino. Então, o Senhor dá a cada um dom, a cada um ele reparte uma porçãozinha e nós temos que passar a nossa parte, Então, às vezes a gente acha que é tão pequenininho aquilo que o Senhor nos ensina, mas não é. E se Ele te deu, se Ele nos dá uma parte da palavra dEle, a gente precisa passar, Não temos que deixar guardado para nós, Porque aquilo que o Senhor nos ensina, nós somos um corpo só, de Cristo. Então, nós temos que compartilhar também. E hoje eu estou compartilhando aqui com vocês para que nós possamos tirar a nossa capa, estarmos com humildade na presença do Senhor, que nós possamos entregar o nosso coração com sinceridade, com verdade, que nós possamos também, pedir perdão pelos nossos pecados, nós possamos entrar na presença do Senhor com sinceridade, assim como Davi. O Senhor disse que ele era um homem segundo o coração dele, por causa da sinceridade. Por mais que Davi pecasse, errasse, ele sempre estava ali pedindo perdão para o Senhor. E ele pedia perdão, gente, com sinceridade, com verdade. Ele não se envergonhava de estar na presença do Senhor, mesmo em pecado. E por muitos anos eu sofri muito com isso, porque muitas das vezes que eu estava em pecado, em erro, eu me afastava do Senhor, porque eu não me achava digna, de falar com Ele. E isso é uma grande armadilha que o inimigo usa contra a nossa vida, porque ele sabe que se nós se afastar da presença do Pai, aí que nós não temos força mesmo de vencer o pecado, Então o Senhor foi me ensinando que o que importa para Ele é nós, mesmo em pecado, em fraquezas, estarmos com sinceridade na presença dele, pedindo perdão, pedindo para que ele nos ajude a vencer aquilo, E assim o Senhor vai nos ensinando, tá bom? Então, o devocional de hoje é esse, para nós tirarmos a nossa capa, para nós estarmos em humildade na presença do Senhor. Nós possamos ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, Que esse é o maior mandamento, que o Senhor nos ensina na tua palavra, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.